Amiga, já quero começar dizendo o que ninguém disse pra mim no meu início. Você não está sozinha. Esse início do casamento é marcado por muitas experiências novas, muitas coisas que você ainda tá aprendendo, tá tentando se achar aí no meio da situação. Então, calma, porque além de você, outras mulheres também já passaram por essa fase. Algumas ainda vão passar, estão aí se planejando para casar, e outras já viveram isso também. Então, em meio a esses desafios, vale a pena trocar experiências para ver se você consegue aprender um pouco mais, clarear a mente e também entender como funcionam as coisas. Se você não me conhece, o meu nome é Ellen e aqui no canal você vai encontrar rotina, fé e boas conversas, boas como essa, porque eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo, até trouxe um café e eu quero que seja um papo bem de amigas. Vem cá, senta aqui na minha sala, vamos conversar e trocar figurinhas dessa fase tão maravilhosa que é estar recém-casada. Ah, o sonho do casamento. A gente fica ansiosa para viver essa fase. A gente quer morar com ele, a gente quer estar com ele, a gente quer acordar com ele, a gente quer dormir com ele, a gente quer estar com ele 24 horas. A gente não quer se despedir mais. A gente quer a nossa casa, a gente quer o nosso canto, a gente quer o nosso lugar, a gente quer sair da casa dos nossos pais. Ai, a gente só quer casar, não é mesmo? Gente, essa fase é maravilhosa. E eu sinto saudades do ano do meu casamento. Foi uma delícia viver aqueles dias, aquela preparação antes do grande dia, de fato, sabe? E quando o dia chegou também parecia que eu tava no paraíso. Parecia que eu tava flutuando de alegria, sabe? Eu não conseguia acreditar que aquele dia tinha chegado. E chegou. Inclusive, meu casamento viralizou na época. Eu vou botar uma foto pra você ver se reconhece, tá bom? Se você procurar no Pinterest casamento terracota, você vai encontrar meu casamento lá, porque as fotos ficaram muito bonitas e aí a galera gostou e foi usando tudo quanto era site. Mas pulando essa parte do grande dia que é tão maravilhoso, espetacular, que a gente nunca vai esquecer, chega o dia a dia. E aí, gente, as experiências começam a acontecer em diversas áreas. E eu até anotei no meu bloquinho, até deixei ele aqui do lado, algumas coisas que aconteceram comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês. E caso você estiver passando pela mesma coisa que eu passei e achar que pode aprender comigo, maravilha. Se não, me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência, tá bom? Para começar, queria fazer uma pergunta. Não tá escrito isso aqui não, é pouquinha coisa. Gente, com que idade de casamento a gente para de falar que é recém-casado? Porque assim, eu vi uma menina falando que estava com quase 2 anos de casada e ela não sabia se ainda era considerada recém-casada. Eu fiquei assim, gente, 2 anos uma criança nem começou a falar direito ainda. Como não é recém-casada? Eu tenho 4 anos de casada, eu sou casada com o Gustavo, eu não falei, né? Mas eu já comentei sobre ele em alguns outros vídeos. E assim, eu sinto que agora a gente tá se achando mais, a gente tá entendendo mais a realidade, entendeu? Como que as coisas funcionam. Porque esses 3 anos atrás, pra mim ainda foi super puro aprendizado. Vai ser pra sempre, né? Mas não sou mais recém-casada, é diferente as experiências de um casal de 5 para um de 10, 15, 20 anos, né? Então, eu acho que ali até os 5 anos de casado ainda é recém-casada. Mas tudo bem, pulando essa parte, vamos lá as minhas experiências. Gente, no início, principalmente no primeiro ano, eu fiquei paranoica. Eu virei uma chave na minha cabeça, que eu não sei de onde que surgiu isso, que eu achava que aquele ideal de marido e mulher tinha que ser ao pé da letra. Gustavo tinha que estar dentro de casa comigo, eu tinha que estar dentro de casa com ele, fazendo as coisas pra ele, servindo, e não sei o quê, e ele só sai pra trabalhar e volta pra casa. Tanto que eu ficava agoniada que ele ia na casa da mãe dele. Vocês acreditam nisso? A minha sogra e meu sogro moram perto de mim, e eu ficava aflita porque ele dizia que ia chegar do trabalho ou por alguma razão ele ia passar lá. Por exemplo, aqui em casa não tinha televisão e Gustavo gosta muito de ver futebol. Então, no início, ele às vezes queria assistir o futebol na TV. Aí falava pra mim, olha, eu vou lá na casa da minha mãe mais tarde, porque tem jogo do Flamengo. Aí eu ficava assim, por que você não assiste no seu celular? Você tem que ficar dentro de casa comigo. Você não tem que ficar indo pra casa da sua mãe. Ou então, quando minha sogra fazia alguma coisa pra ele comer e dava pra ele, e eu ficava assim, mas quem tem que fazer sou eu. Eu
eu não falava isso pra ela, óbvio, ela vai ver esse vídeo agora e vai saber disso. Mas eu ficava com essa paranoia na minha cabeça de que tudo referente a ele precisava ser eu que fazia, ou em todo e qualquer momento a gente precisava estar juntos dentro de casa, porque nós nos casamos e éramos marido e mulher. Gente, que desnecessário. As coisas podem ter equilíbrio. O casamento acontece, de fato, marca uma virada na sua vida, mas não significa que você está deixando para trás a sua família, ou que você não pode ter mais contato com eles, ou que você não vai receber pessoas na sua casa, ou você não vai à casa de pessoas como se você precisasse ser trancafiado dentro de casa com seu marido. Então eu não sei por que eu fiquei assim, tá? Mas se por acaso você estiver pensando dessa forma, calma, porque não é assim. Vocês dois são duas pessoas que viviam em outras famílias. Tem um bichinho voando aqui. Eu tô com medo dele passar na frente da câmera. Vai pra lá. Voltando. Você e seu marido são duas pessoas que antes de serem um casal, eram filhos de outras pessoas. Então, minha amada, relaxa, respira e vai visitar seus pais, vai visitar os pais dele. Em contrapartida, depois que eu saí dessa ideia, e eu só saí dessa ideia porque o Gustavo me fez observar. E ele teve uma conversa comigo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim pra mim: Ellen, a relação que eu tenho com você não é a relação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe. São relações totalmente diferentes. Então não tem espaço para ciúmes. Eu sou filho e aqui eu sou marido. Aí eu falei assim: nossa, mas não é que você tem razão? Porque, de fato, eu nem sei se a palavra é realmente ciúme. Mas eu grilei, assim, na minha cabeça. Ele tinha que estar dentro de casa. No máximo que a gente fosse sair era um final de semana, sabe? E aí, o que que aconteceu? Eu fui do 8 pro 80. Pulei totalmente, porque depois que ele falou isso, quem não saía da casa da minha sogra era eu. Porque eu e ela sempre fomos muito amigas. A gente sempre teve uma boa relação, uma boa troca. Então, depois que ele disse isso, eu passei a ir muito mais lá. E aí, o que que aconteceu? Muitas vezes eu ia, ficava às vezes o dia todo conversando, papeando, ajudando ela a fazer alguma coisa, que a minha casa foi ficando para trás. Quando eu chegava em casa, a minha casa tava um caos. Eu não fiz comida, sabe? Ficava tudo uma bagunça, porque eu tava fora de casa. Deixa eu acabar com esse café. Então eu parei e observei que também o ritmo da minha casa quem ditava era eu. Se eu ficasse fora de casa o tempo todo, todos os dias que eu tivesse livre, quando eu chegasse aqui, quem teria feito o que eu tinha que fazer? Se o Gustavo trabalha todos os dias. E isso foi um bom aprendizado para mim, porque eu não estava entendendo que a gestão desse lugar, querendo ou não, ela estava na minha mão. E aí aqui já cabe outra colocação. Minha querida, se você gosta de fazer tarefas domésticas, se você gosta de fazer as coisas da sua casa, faça porque você gosta. E não entre nessas ideias que todo mundo fica falando, que tem que dividir todas as tarefas. Tem que dividir se você e seu marido achar que vai dividir. Se vocês falarem assim, olha, vamos dividir, você faz isso, eu faço aquilo e tal. Porque quem tá vivendo dentro dessa casa é você e ele. E entender isso é um divisor de águas. Quem sabe a realidade da sua casa é você. Como as coisas vão acontecer, como as coisas vão ser geridas de maneira saudável, que funcione para ambas as partes. São vocês dois. Então não precisa se apegar às ideias que todo mundo prega, pensa, acha. Faz o que funciona na tua vida com seu marido. Beleza? Gente, gravar esse vídeo hoje tá uma luta. Tem muito barulho lá fora. Eu tô preocupada de sair aqui pra vocês. Já passou caminhão do lixo, motoqueiro fantasma, já passou criança caindo de bicicleta. E agora eles estão jogando bola na rua. E o meu vizinho começou a conversar com uma pessoa que tava lá na esquina. E ele aqui na frente de casa. Daí eu quero puxar um gancho para te dizer outra coisa que eu aprendi. Escolha as suas lutas. Tem coisas que não são necessárias entrar na briga, gente. Tem coisas que não vale a pena o estresse e até assim, aquele clima ruim entre você e ele, sabe? Escolha as suas batalhas. Vou te dar um exemplo simples, aqui mesmo coisa de casa. Se eu pudesse no meu sonho de princesa todos os dias, a louça ia dormir lavada. A louça dorme lavada?
cansada? Não, porque às vezes eu chego do trabalho cansada, eu só quero comer um negócio, tomar banho e deitar. Eu não quero lavar a louça. E Gustavo, a mesma coisa. Você vai brigar por causa disso? Não vai brigar por causa disso. No dia seguinte, a sua eu do futuro resolve aquilo. Então, às vezes a gente precisa botar a mão na consciência e observar, não só na nossa rotina, eu tô dando exemplos aqui bem normalzões, sabe? Mas assim, o que dentro do seu relacionamento vale a pena a briga ou não? E pensa numa coisa, principalmente se for simples, coisas de rotina. A casa está aqui para servir vocês e não o contrário. O sofá tá aqui para ser sentado e deitado e assistir uma televisão. A cama tá lá para ser dormida. O banheiro tá lá para ser usado, tomado banho e feito o que tem que ser feito. E a cozinha tá lá para você poder fazer uma comida bem gostosa, se deliciar de uma coisa saborosa, não só você quanto ele. O lugar que vocês moram é para servir vocês e não ao contrário. É óbvio, vocês sempre me veem nos vídeos limpando casa, fazendo as coisas, porque eu gosto e é importante para mim estar num lar limpo. Mas eu passei a compreender que se der, deu, se não deu, não deu. E que nós somos duas pessoas, dois seres humanos vivendo e existindo nesse lugar. Então vai ter bagunça, vai ter desordem, vai ter sujeira. Depois a gente vai lá, pega e faz de novo. Então não deixe que coisas pequenas se tornem um empecilho entre você e o seu marido. E isso eu falo até pra mim. É bom eu parar e pensar nisso de novo. Porque no fim das contas, tudo isso aí vai ficar. Tem luta, galera, tem briga aqui que eu precisei comprar de coisas que eram essenciais pra mim. Especialmente se tiver relacionado com o Senhor. E aí sim, eu vou... Mas tem outras que dá tranquilamente. Armário, louça, roupa suja. Ah, minha amiga, não deixo mais. Agora o carro da banana está passando na minha rua, carro do ovo, das frutas e legumes. A laranja é diretamente do pomar, tem vitamina C. É melancia, tá vermelha, tá delícia. Outra coisa que eu anotei aqui, e essa eu posso dizer para vocês que eu aprendi com ele. Não tem como. Ainda tô aprendendo, né? Porque eu sou mais difícil do que ele, mas vamos lá. Estar atento às queixas e perdoar rápido. Eu sou uma pessoa um tanto quanto rancorosa. Eu guardo muita coisa no meu coração, eu fico remoendo aquilo, sabe? E eu já percebi isso. Ele, em contrapartida, releva as coisas fáceis demais. Eu não sei se o marido de vocês é assim também, às vezes eu acho que é uma facilidade de homem. Mas assim, ele me perdoa muito rápido. Eu fico admirada com isso. Eu fico às vezes assim, caraca, meu, como assim? Porque às vezes eu fico chateada com uma coisa e aquilo ali vai, ó, vai e vai crescendo e vai ficando no meu coração. E com ele eu consigo perceber que às vezes você só precisa estar atento às queixas. Quais são os problemas? O que está acontecendo que você precisa se atentar? Que você precisa ajustar ali que tá fora do prumo. Então, hoje em dia eu tento muito mais. Também teve um livro que eu li que me ajudou muito nisso, sabe? É perdoar rápido. É não guardar no coração tanta coisa assim. A pessoa vai errar. Não vai ser só uma, nem duas, nem três. Vão ser várias vezes, ainda mais se você quer viver com essa pessoa pro resto da vida. Então, se você não procurar perdoar rápido e compreender rápido, isso só vai ser ruim para vocês. Então, hoje em dia, eu tento muito mais assim, quando o Gustavo traz alguma queixa, alguma coisa sobre mim, ponderar, observar, sabe, me atentar e tentar ir ajeitar rápido. E quando acontece com ele erra comigo, faz alguma coisa que eu não gostei e tudo mais, eu procuro ser compreensiva e perdoar o mais rápido possível. Às vezes eu já falo logo isso para mim, sabe? Ele errou, beleza, vai consertar, beleza, show, vamos perdoar e vamos embora. Porque senão você fica guardando aquele negócio ali no teu coração e você sabe que quando chega no fim do dia, você não quer carinho, você não quer atenção, porque você tá com aquele negócio no teu coração. E aí o tempo que você poderia estar de precioso com seu marido, assistindo um filme, passando um tempo bom juntos, você não quer, porque você tá guardando ressentimento dentro de você. Estar atento às queixas, procurar corrigir rápido e perdoar rápido. Guarda isso pra você. Se for gravíssimo, leve nos pés do Senhor, pede Jesus para te ajudar. Mas corrija rápido os seus erros e perdoe rápido os erros do seu cônjuge. Mais um ponto que eu
anotei para falar com vocês. Buscar ajuda. Quando a gente acaba de casar, que tá tudo ali muito recente, tem algumas experiências que a gente começa a viver que a gente nunca viveu e também às vezes não tem coragem de falar sobre aquilo com alguém. E eu percebi o quanto é importante você buscar ajuda. Você não é a primeira nem a última recém-casada do mundo. Então, se tem alguma coisa acontecendo que você não está conseguindo administrar, não sabe como fazer, não sabe como ajustar, procure ajuda. Se cerque de outras mulheres que também já casaram, converse com pessoas que você confie, pesquise na internet, siga páginas saudáveis, mas não tente viver sozinha, algo que você não está conseguindo resolver sozinha. Tem coisas que de fato a gente precisa ser conduzido, ser guiado por alguém. É realmente tudo muito novo e você não é obrigada a saber de tudo. Então busque ajuda para você e para o seu casamento. E a última coisa que eu anotei para falar com vocês é sobre intencionalidade, principalmente nas tradições. Às vezes a gente sonha com a nossa casa, com a nossa família, o que a gente vai fazer, o que a gente gostaria de ter no nosso lar. E às vezes, quando chega no dia a dia, a gente deixa para lá, não faz, não executa. Então, se você tem um sonho de fazer alguma coisa com a sua família ou em casal, faz com intencionalidade, porque senão o negócio não vai sair do lugar. Por exemplo, a gente começou a fazer os nossos cultos domésticos, só fizemos um até agora, eu ainda não tenho muita coisa para compartilhar com vocês, mas assim, o que eu tenho para falar agora é que se a gente não for intencional nisso, o negócio não acontece. Então, se você deseja fazer alguma coisa com a sua família, realmente, amiga, pega e faz, porque senão as coisas não vão conduzir como você imaginou. Não vai ter um dia perfeito que o negócio vai acontecer. Não. Só vai acontecer se você pegar e fazer. Eu tô sentindo que esse vídeo saiu, assim, muitas coisas negativas. Foi, mas não era a intenção, não. É porque eu trouxe pra vocês as coisas que mais me marcaram, sabe? Que me construíram até agora, dentro desses 4 anos. Mas assim, gente, o casamento é um momento maravilhoso da vida. Você cresce muito, você aprende muito, você se torna uma pessoa melhor, você aprende a ser amada, apesar dos seus defeitos, apesar de ser quem você é, e ao mesmo tempo aprende a amar também com mais maturidade. Ai, gente, casar é muito melhor que namorar, 1000 vezes. Eu só queria compartilhar um pouquinho das minhas experiências mesmo, porque eu sentia muita falta disso quando eu tinha acabado de casar ali, principalmente nos primeiros anos. E até ia comentar com vocês também que na época eu fiz um chá das recém-casadas aqui em casa. Eu fiz um café da tarde aqui, convidei algumas amigas da igreja que tinham acabado de se casar, assim, com uma diferença de meses, de um ano, de uma para outra. Vou botar umas fotos para vocês verem. Fiz um café aqui em casa, comprei umas telinhas pra gente poder pintar juntas. Foi muito legal, foi um dia muito especial, porque a gente conseguiu compartilhar um pouco das nossas experiências. A gente falou de tudo, até de método contraceptivo a gente falou naquela tarde, e foi muito, muito, muito bom. Então, por isso que eu digo, se cerque de pessoas que estejam vivendo a mesma fase que você e troque figurinha, porque isso é muito importante, sabe? Você não tá só. Outras mulheres estão vivendo a mesma coisa que você. Não precisa passar por dificuldades sozinhas e nem por alegrias também, não, porque às vezes você pode ser uma bênção na vida de alguém, compartilhando as suas alegrias. E para encerrar esse vídeo, eu queria te indicar 2 livros que eu li nesse meu início de casamento, que falaram muito ao meu coração e me fizeram aprender um pouco mais, mas eu esqueci de pegar eles. Espera aí. Achei. O primeiro livro é esse aqui, O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Esse livro fala do significado do casamento. O que significa o casamento para Deus, sabe? Ele me marcou demais, assim, como que o meu casamento reflete o Senhor, revela quem o Senhor é, sabe? Como o meu casamento pode ser uma pregação do Evangelho, basicamente isso. Então eu te indico muito esse livro, muito. Tem várias anotações aqui dentro, ó. Aqui. Marquei muita coisa nele, escrevi, fiz rodapé. Esse livro é muito, muito bom. O Significado do Casamento. Vou botar o link dele aqui embaixo para vocês. O segundo é esse aqui, As 5 Linguagens do Amor. Esse tem meu coração também. Eu fiz até uma brincadeira de... Amor, qual é o nome daquele negócio que a gente faz quando as pessoas estão para casar? Chá de panela.
Eu fiz uma brincadeira de chá de panela em cima desse livro. Eu peguei as 5 linguagens e fiz uma brincadeira em cada uma. Ai, gente, esse livro é muito especial, sério. Lê esse livro aqui que você vai conseguir entender um pouco mais de como você se sente amada, como seu marido se sente mais amado, sabe? E conseguir amar ele na linguagem dele. E também falar pra ele te amar na sua linguagem, né? Esse livro especial demais. Os dois. Adquira os dois, leia os dois, marque os dois, devore os dois e, se possível, leiam juntos. Eu não li com o Gustavo, mas se for possível, leia junto, que esses 2 livros podem ajudar muito o casamento de vocês. Ai, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Foi um vídeo bem falado, assim, bem roteiro pouco. Eu só fiz umas anotações do que eu queria comentar com vocês e compartilhar a figurinha, dividir experiência da minha vida, das coisas que aconteceu aqui comigo. Eu sentia muita falta disso no início e pensei de ser um canal aí para outras mulheres também. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, ele é muito importante para o canal. Compartilha com outras mulheres que possam estar vivendo a mesma fase da vida que você, tá bom? Considere se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ter um prazer muito grande ter você por aqui comigo, e ative as notificações para você saber quando tiver vídeo novo. Eu me desafiei e coloquei lá no banner do canal que tem vídeo novo toda terça às 6 horas da tarde. Então me cobrem e fiquem atentas ao canal, porque vai ter vídeo novo toda terça às 6 horas da tarde nesse lugar, tá bom? Gente, fiquem com Jesus, um beijo no seu coração, Deus abençoe seu casamento e vai dar tudo certo, irmã. Segura a mão de Deus e vai, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!